dia, pessoal. Estamos aqui no 11º episódio do Vai Ter Café, recebendo esse grande amigo Luiz Mazzottini. Luiz Mazzottini. Que prazer, seja bem-vindo. Obrigado, é uma honra receber esse convite Que delícia. de sua pessoa. Vamos fazer um brinde aqui, então. Aê! A história do Luiz, na verdade, que eu o conheci fazendo um trabalho no Shopping das Bandeiras, em Campinas. E foi tão interessante porque a Corte Cultural, nós estávamos trabalhando num projeto de música, ali no palco, não sei se chama palco central ali. Palco Bandeiras. Palco Bandeiras, eram atrações do Dia dos Pais. Eu não vou me recordar disso. Você não lembra? No Dia dos Pais, a gente tinha levado algumas bandas covers. E aí, Luiz, fotografando, eu falei, cara, posso dar uma olhada? Você consegue me enviar algumas fotos depois? E aí, na ocasião, ele falou, cara, você se parece com um amigo meu. Eu falei, falei, esquisito. Aí ele falou, cara, posso tirar uma foto sua e mandar para ele? Foi isso mesmo. Aí eu falei, pode. E aí foi quando a gente começou a se conhecer. Ele tirou uma foto minha, mandou pro Lulu, que é um grande amigo dele. Depois eu acabei conhecendo. Acho que na época ele morava fora, né? Morava fora. E aí ele mandou minha foto para os conhecidos dele. Cara, eu achei o sósia do Lulu. E ficou uma piada interna nossa até hoje. E mais engraçado que eu lembro, já fazendo esse link, que ano passado eu tive no seu aniversário, num bar, aqui em Campinas, e um dos amigos dele não me conhecia. E foi cumprimentar achando que era o Lulu. O cara, e aí, Lulu? Né? Exatamente. É assim que começou. E desde esse primeiro momento que a gente se conheceu no shopping até aqui, a gente tem trabalhado bastante, tem trocado bastante informações sobre fotografia. Bom, enfim, não apresentei, mas o Luiz é fotógrafo. Bom, fala você, né? Tô falando demais. Bom, eu sou fotógrafo, um pouco de atleta, era empresário do ramo de restaurante, mas a minha grande paixão sempre foi a fotografia, independente do que passa no decorrer dos anos, sempre fotografando, registrando. E caí no gosto da Accord, né, com o meu trabalho, e a gente tem feito uma parceria bem legal ao longo já de bastante tempo já, né, Renato? Tem. Nossa, acho que foi antes da pandemia que a gente... Foi antes da pandemia. Né? Eu acho que já 2015, mais ou menos. Olha, já... Eu acho que por já aí tem já 10 tem anos. uns 10 anos que a gente tem feito trabalho junto. Que bom. Bem legal. Uma parceria com uma empresa séria, uma empresa muito responsável, muito competente no que faz. Que bom. E eu acho que essa união, esse casamento deu certo, né? Sim. Falar em casamento, estive no casamento do Luiz recentemente. Finalmente ele assumiu. A gente acha que não precisa entrar muito nesses detalhes. Ai, não, mas um beijo para Fabiana, que deve estar nos vendo ou ouvindo essa hora também, uma pessoa muito querida que eu gosto muito e que trabalhava junto com o Luiz no restaurante. O restaurante durou 8 anos, Luiz? Quase 8 anos. Quase 8 anos no restaurante. Então a vida dele era fotografia, dono de restaurante e atleta. Vamos falar sobre a questão de atleta. O que você faz como atleta? É um esporte pouco conhecido, que chama corrida de aventura, né? O pessoal, quando eu falo o que é corrida de aventura e tento explicar, o pessoal fala, tipo triatlon. Quase isso. Só que ele é outdoor, né? Diferente de ser no asfalto, diferente da natação. As 3 modalidades é corrida, mountain bike e remo. E mais a orientação por mapa, né? E aí as provas que eu geralmente gosto de fazer são provas longas, né? Longas quanto? Longas, de 500 quilômetros. 500 quilômetros de prova. E quantos dias que são? Você acabou de voltar de uma prova, Acabei de voltar, né? tem uma semana.
que eu voltei de uma prova na Chapada Diamantina, foram 500 quilômetros de prova. A gente largou no domingo e terminou na sexta-feira, final do dia, deu 127 horas de prova, ininterrupta. A equipe são 4 pessoas, 4 né? pessoas, sendo uma pessoa do sexo oposto. Obrigatório ter uma pessoa do sexo oposto. E não é revezamento, a equipe toda corre o tempo todo junto. Tanto que nessa prova a gente acabou no terceiro ou quarto dia de prova, a gente foi desclassificado. Por quê? Porque um dos membros da equipe entrou em estado de hipotermia durante o remo. A gente entrou num remo no meio da madrugada. Seriam cerca de 8 horas remando, 30 quilômetros de remo. E no final da madrugada ele entrou em estado de hipotermia e aí a gente teve que voltar para o AT, deixar o atleta lá. Quando um atleta sai da equipe, a equipe automaticamente é desclassificada. Como que você lida, ou como que o grupo lida com esse tipo de situação, que é uma situação, estou falando da parte da corrida, né, da aventura, mas pode acontecer numa empresa, né? Como lidar com uma situação dessa de você treinou tanto, se esforçou tanto, está no meio do perrengue? Como que é isso? Eu costumo falar o seguinte, tudo que eu faço hoje, na minha fotografia, no restaurante, na minha vida pessoal, eu acho que eu levo um pouco essas experiências do trabalho em equipe, da logística para você ir numa Sim. prova dessa, Sim. eu trago para a minha vida. Uhum. Né? Uhum. Tanto que para você é um ano de trabalho treinando para uma prova dessa, né? Um ano se preparando. A logística para você ir para a prova é mais de um mês preparando com equipamento, suplementação. É bastante complexo, né? E você não quer que ninguém da sua equipe abandone a prova. É a última coisa que você quer. Claro. Você quer, independente do resultado, primeiro ou último lugar, você quer completar uma prova dessa com a formação inteira, sem ser desclassificado. Esse é o nosso maior objetivo na prova. Legal. E quando a gente entra nessa situação em que um integrante está prestes a abandonar a prova, a gente vai fazer de tudo para que ele volte para a prova. Tanto que ele começou a passar mal no final da madrugada, se queixando de muito frio, né? E aí a gente chegou num dos pontos de controle que a gente tinha que passar, a gente chegou nesse ponto de controle, acendemos uma fogueira para ele e ficamos por quase 4 horas parado nesse ponto, com ele enrolado em manta térmica, para fazer o atleta voltar para a prova, para ver se ele voltava. Então, dá descanso, dá comida, aquece para ver se volta. Não voltou nessas 4 horas, a gente pegou ele, colocou ele no caiaque, e a gente teria mais umas 4, 5 horas de remo de volta para onde teria uma base com o pessoal do staff, para tentar ganhar mais tempo, para ver se ele voltava, para a gente tentar não ser desclassificado. E não voltou. E o atleta não voltou. Quando a gente chegou lá e ele ainda estava ruim, aí ele foi direto para o hospital, a gente já viu que era um momento que a gente poderia parar a prova ali, ou seguir prova, porém desclassificado, em 3 atletas, não mais uma equipe de 4. Fizeram isso? Fizemos isso. Aí seguimos a prova em 3 atletas. Não foi um caso que precisava ter um acompanhante com esse atleta no hospital. Então ele ficou a todo cuidado da organização e a gente seguiu prova desclassificado, mas com o objetivo de cumprir a prova. Então essa decisão é muito difícil, né? Porque são 4 pessoas com o mesmo objetivo final, mas às vezes um detalhe atrapalha o plano, o projeto de todo mundo. Mas a corrida de aventura é isso. O Luiz estava falando sobre a prova de aventura, que ele acabou de voltar, né? E, se eu não me engano, você também fez montanhismo uma época.
Fiz, né? Faz. É a minha paixão, né? Fora a fotografia, a fotografia hoje é a minha profissão, que não deixa de ser um hobby, mas o meu hobby é as corridas, é o esporte, é o montanhismo, esse é o meu hobby. Você chegou aí para a França. Fui fazer uma competição, fui 2 vezes também fazer prova. Foi com o... Quis Campinas? O Décio. O Décio, isso, né? com o Décio, né? A gente foi, aí não foi corrida de aventura, foi corrida de montanha que eu fui fazer. Provinha curta também, né? Foram 2 vezes que eu fui. Uma prova de 170 quilômetros só de corrida e outra de 300 quilômetros só de corrida. 300 quilômetros. 300 Na quilômetros. montanha. Na montanha. Aí, que foi a grande dificuldade, o desnível positivo nessa prova de 300 quilômetros foram 25 mil metros de altimetria positiva. E isso também estava... o clima era neve? Tinha neve? Sim. Tinha, como a gente passou a picos acima de 4 mil metros, né, a gente chegou a pegar uma nevasca num dos picos no meio de uma madrugada, e foi um perrengue que a gente passou, a gente literalmente correu risco de vida nesse momento, porque essa prova a gente faz via GPS, o GPS apagou, sem o GPS você não consegue seguir trilha, mas de repente o GPS voltou, e aquela nevasca caindo, e a gente falou, a gente só não pode parar, vamos descer, a gente já estava no alto da montanha, e a gente falou, precisamos descer. E aí fomos seguindo, descendo, até a gente chegar num refúgio, conseguimos achar um refúgio, que tinha gente nesse refúgio, o proprietário estava lá, aí ele nos acudiu, banho quente, nos aqueceu, comida, seguimos prova. Que legal, legal, muito bacana. Bom, percebo que você gosta de uma adrenalina boa, né? Gosto, bastante. Acho que desde moleque sempre foi aventura, esportes radicais, essas coisas. E quando que a fotografia entra na sua vida? Olha que legal. Em que momento da vida a fotografia entrou junto com a aventura. No final da década de 90, olha que agora começa a entregar a idade, né? Entregar a idade. Final da década de 90, eu com um grupo de amigos, a gente tinha um grupo de aventura e a gente levava o pessoal para fazer rapel. Tá? A gente levava o pessoal para fazer rapel e fazer viagens. E a gente começou a fazer viagem indo muito para o Petar, para as cavernas do Petar. A maior concentração de caverna no estado de São Paulo está lá no Petar, sul do estado de São Paulo. E eu precisava registrar a beleza que é as cavernas por dentro, porque é um outro mundo. Você entra dentro de uma caverna e você fala, eu não estou no planeta Terra, eu estou num outro... é uma outra paisagem, é um outro mundo. Eu acho que todo mundo tinha que conhecer uma caverna um dia. E aí, para registrar a caverna, você está num ambiente sem luz. Sim. E fotografia é luz. Né? E eu, moleque, sem recurso para comprar uma câmera fotográfica que tenha recursos como o bulb, né, que você deixa o obturador aberto, eu falei, como que eu vou registrar uma caverna? Eu gostava de registrar as fotografias nossas das viagens, com os filmezinhos de 36 poses. Aí meu tio me arrumou uma câmera que dobrava o filme de 36 poses, virava 72 poses, então eu já economizava com o filme. Só que ela não me dava esse recurso. E aí eu tinha uma maquininha de plástico em casa, dessas que você ganhava em concursos desses de parque aquático, né? Tinha uma maquininha vagabunda. Eu abri a câmera, desmontei ela, fiz um mecanismo com linha de costura, cabinho de bicicleta, para colocar esse sistema bulb na câmera fotográfica, punha a câmera no tripé. Eu ia para a caverna com os amigos, né? Falava, vamos fazer uma foto desse salão, que tá bonito. Então, punha a câmera no tripé, abria o obturador da câmera e pedia para alguém
sair disparando flash dentro da caverna. Aí eu comecei a entender o que era de fato a fotografia, né? Como que funcionava, a questão de exposição, e consegui ótimas fotos de caverna. E nessa, o gosto que eu já tinha só de registrar as viagens virou algo, uma paixão. Né? Tanto que eu sou formado em biologia, né? Fui fazer mestrado em melhoramento genético de café. Ah, não sabia disso? Fui fazer mestrado. E durante o mestrado, eu adorava, a coisa que eu mais gostava de fazer era fazer os registros fotográficos do desenvolvimento floral dos cafés, né? Essas fotos já eram em estúdio nessa época, não? Não, eu ia para campo para fazer esses registros fotográficos, né? Acompanhando as fases do desenvolvimento floral do café, que o meu mestrado estava voltado nessa parte do desenvolvimento floral para melhoramento genético, né? E a coisa que eu mais gostava era fotografar, né? Dentro dessa área. Mais do que ficar no laboratório pesquisando, eu queria ir a campo fazer esses registros. E durante o mestrado eu tive um problema com uma das matérias, acabei sendo jubilado. Falei, e agora, o que eu vou fazer? Não concluí o mestrado, falei, vou fotografar. Fui conversar com um amigo meu, que já era da área de fotografia. Falei, cara, vamos unir força, vamos montar um estúdio. E aí, em 2008, montei um estúdio de fotografia. E jamais saí. Que coisa linda. Aí sim. Curiosidades que eu tenho aprendido aqui, ouvido as histórias do Luiz, que eu não sabia que ele era, vou chamar de um mestre do café quase, vai, mestre do café. E falando de café, conta pra gente como que foi a entrada sua no restaurante, como foi essa ideia, em que fase da sua vida você estava. Eu sei que a gente conversando agora há pouco, você está saindo do restaurante, ou seja, o ciclo está finalizando. Sim. Mas como é que você falou, cara, vou entrar para esse ramo, vou entrar e conte aí como que é ter um restaurante. Tá. A história do restaurante foi o seguinte: o meu início da fotografia, eu comecei fotografando muitos bares e casas noturnas, né? Então, eu de 2008 a 2012, 13, 14, alguma coisa assim, eu saía a partir de quinta-feira até sábado, domingo, todas as noites, e chegava a fotografar 7, 8 casas noturnas entre bares, né? Fotografando para postar em sites, na época Orkut, Facebook, né? Para o pessoal ter acesso a essas fotos. E eu vivi muito a experiência, né, de ver os ambientes de bares e restaurantes, né? O pessoal falava, nossa, que nicho bacana, que nicho promissor financeiramente, parece ser bacana, tudo. E meu pai sempre cozinhou também, né? E meu pai sempre falou assim, um dia eu vou ter um restaurante, um dia eu vou ter um restaurante. E meus amigos que iam almoçar em casa, ele sempre elogiou muito a comida do meu pai. E em 2017, final de 2017, o meu irmão passou num restaurante de um amigo nosso, um amigo em comum, é um amigo de infância mais meu irmão conhecia, né, por conta de mim. Passou para falar um oi para ele e eu estava fotografando num evento. Eu estava fotografando, meu irmão me liga. No meio do evento, meu irmão me liga. Olha, passei aqui no restaurante do Gabriel para falar um oi, ele está vendendo. E está uma oportunidade muito boa. E eu estou pensando em juntar os 3 irmãos, né? Somos em 3 irmãos. Sim. E pegar o restaurante para a gente tocar. É um sonho do nosso pai e tudo. Vamos encarar essa? Eu falei, tá bom, eu topo. O meu outro irmão é do mundo corporativo, não topou. E aí eu peguei junto com o meu irmão esse restaurante. E aí a gente foi, o restaurante ele estava bem ruim de movimento, né? Bem fraco o movimento do restaurante. E a gente foi
ao longo de 2 anos trabalhando para melhorar o movimento do restaurante. Quando a gente melhorou o movimento do restaurante, que a gente foi colher frutos, veio a pandemia. E aí foram mais 2 anos e meio, quase 3 anos, para se recuperar num restaurante que a gente trabalhou com carinho para se recuperar. Depois mais 3 anos aí de pandemia, sofrendo. E depois a gente foi tentando tocar e colocar a vida em dia. Logo nos 2 primeiros anos, o meu irmão saiu da sociedade comigo, porque ele tem outro negócio, e tocar um restaurante, como você perguntou, não é fácil. Você tem que ter uma dedicação enorme pelo restaurante. Sim. Né? E o meu irmão, ele não estava mais conseguindo conciliar a vida dele com a outra empresa dele, com o restaurante, então ele resolveu sair. E eu ainda insisti em querer continuar. E foi bastante difícil você conciliar a fotografia, que acaba sendo uma atividade mais flexível para mim, junto com o restaurante. E aí a hora que chegou agora, depois de um certo tempo, que eu falei, não, cansei, tô cansado, tá difícil de conciliar as duas coisas, a fotografia tá começando a ficar de lado, eu comecei a assumir muito a parte do restaurante, falei, não, eu quero fazer o que eu realmente gosto, que é fotografar. Sim. Eu lembro de ter ido algumas vezes no restaurante do Luiz, ficava próximo ao castelo, Chapadão, Castelo, né, por ali. Lembro de ter um parmegiana maravilhoso, era famoso o parmegiana de berinjela. Parmegiana de berinjela. Parmegiana de berinjela, uma feijoada maravilhosa, a farofinha que eu ganhei de presente, que vamos experimentar daqui a pouco. Essa farofa tem história, uma receita que veio de família, né? E aí a gente fez alguns ajustes. E eu acho que assim, às vezes você vai num restaurante, qual que é o carro-chefe? Eu acho que o nosso carro-chefe era a farofa. Que legal. Né? Como eu ouvi recentemente de uma cliente esses dias, falou assim, uma boa farofa salva qualquer marmita, né? Eu achei fantástico isso. Mas a gente lá no restaurante sempre procurou fazer as coisas muito artesanal, né? Assim como essa farofa ela é artesanal. Sim. O parmegiana, o sucesso do nosso parmegiana lá, o grande segredo era o molho de tomate. Que a gente fazia na casa, eram 2, 3 dias preparando o molho de tomate. Legal. Né? Nada industrializado. Então, esses diferenciais, a gente cativou muitos clientes que a gente não foi conhecido, né? Não teve um renome, mas quem caía para almoçar lá dentro gostava muito. E nós da Cord, chegamos a fazer alguns eventos lá para os colaboradores, parceiros. Se eu não me engano, foram 2 anos que a gente juntou. E o mais difícil era o Luiz sentar na mesa com a gente, porque o cara não para. Ele estava na cozinha, estava preocupado com 1000 coisas. Estava entregando a refeição. Entregando coisa. A vida desse cara aqui era assim, ele trabalhava em evento com a gente, fotografando. Aí todo mundo cansado. Ele falou, não, agora eu vou para o mercado fazer compras. Porque depois, amanhã de manhãzinha, eu estou no restaurante. Porque saindo do restaurante, eu vou correr no Taquaral 20 quilômetros. E depois à noite eu vou editar foto. Exatamente isso. Então eu falei, cara, é uma doideira. Eu lembrei de um acontecimento aqui com o Luiz. E eu lembro que ele me ligou uma certa manhã. Eu sou um cara que acordo cedo. Para quem não me conhece, eu durmo cedo, acordo cedo. Aí o Luizão me ligou assim, se eu não me engano, era mais 6 da manhã, talvez. Renatão, eu tô indo fotografar aqui no Expo Dom Pedro. Eu tô precisando de uma lente. Você me empresta, tal? Eu falei, claro, tal. Aí ele tem uma moto, tal, passou em casa, entreguei a lente para ele. Aí eu falei, cara, eu vou correr. Eu vou correr uma corrida de rua. Eu com a Melissa, minha filha mais velha, era corrida à noite. Era uma corrida da noite. Corrida da Lua? Corrida da Lua. Isso acho que faz 2 anos atrás. Aí ele falou, eu vou com vocês.
Eu falei, tá bom, pode ir. Na época eu treinava numa academia, chamava Tribos do Corpo, que eu gosto muito do pessoal, a Helena, o Gil, o Fernando, toda a galera. Então, eu falei pro Luiz, cara, a gente vai se encontrar às 6 horas, se eu não me engano, acho que era umas 6, 6:30 da noite. Posso estar enganado o horário, mas acho que era isso. A gente vai correr, tinha a opção de correr 6 quilômetros ou 10 quilômetros. Eu nunca tinha corrido 6 quilômetros na vida. E minha filha também não. Esse maluco chega lá na tenda lá do Taquara, onde a gente estava, com a galera da Tribos, já suado. Eu falei, cara, onde você estava? Ele falou, não, eu já vim correndo da minha casa até o Taquaral, que deve ter dado entre 5 e 6 quilômetros já. Aí já chegou suado, né? Beleza. Aí a gente vai para a prova. Aí ele falou, e aí, você vai correr 6 ou 10? Aí eu falei, cara, se eu conseguir acabar a prova de 6, eu tô feliz da vida. Beleza. Aí saiu na prova eu, a Melissa e o Luizão, correndo a prova. Pá, pá. E esse doido, como ele é da área de corrida, ele conhecia uma galera. Então ele ia cumprimentar um correndo, voltava, falava com mais outro, voltava ali, correndo. Pá, pá, pá. Cara, eu morri. Completamos os 6. Porra, ele ajudou muito, tanto eu, a Melissa, incentivava, blá, blá, blá. Completamos os 6 quilômetros da prova. E aí eu falei para ele, Luizão, agora, pô, tô de carro aqui, eu te deixo em casa, pô, cansado. Ele falou, não, eu vou voltar correndo. É isso aí. Ou seja, brincando, você deve ter corrido aí uns 18 quilômetros, não sei, 16 quilômetros. É por aí, né? Eu acho que sim. Que é nada, né? Para você, é tranquilo. Né? Tranquilíssimo. É um treino. Luizão, existe alguma história curiosa que você passou em termos da fotografia e de eventos ou alguma coisa do tipo que você tenha alguma história interessante para contar? Tem sim. Eu gosto muito dessa história que eu vou contar porque eu acho que une duas paixões minhas. A fotografia e a corrida. Tem um amigo meu que corre com a gente, né? E ele conheceu a noiva dele, hoje a atual esposa, numa corrida na Patagônia. E aí, quando ele foi casar com ela, ele falou, já que eu conheci na corrida, eu quero casar com um tema de corrida. E ele resolveu fazer no cartório, e no cartório vestido com a roupa de corrida, mochila, número de peito, né? Os padrinhos a mesma coisa. E ele queria sair do cartório e percorrer depois cerca de 4, 5 quilômetros até a recepção, onde seria a recepção com o resto da família, né? Queria fazer esse percurso correndo. Então casaria no cartório e faria esse trajeto correndo. E ele falou, cara, como que eu vou pôr um fotógrafo para registrar esse momento meu? Ele falou, preciso de um fotógrafo que corra. Você. Não tenha dúvida, ele lembrou de mim. Né? E eu fui registrar esse casamento dele. Então eu fiz toda a fotografia do cartório, lá. Aí saiu os convidados que corriam, que eram grandes parte amigos da corrida, né? Alguns padrinhos. A gente fez uma largada na porta do cartório, todo mundo com número de peito, e fomos até o restaurante onde seria a recepção, correndo. Então, eu tive que ir todo o percurso correndo com o equipamento na mão, e eles estavam literalmente correndo, né? Então, eu fiz todo esse percurso, correndo, fotografando e registrando, e ia para frente, registrava os noivos, depois voltava para trás, registrava. Cara, eu acho que foi a minha experiência mais legal dentro da fotografia e que envolveu as duas coisas. E foi muito legal, foi muito bacana. O registro final acabou ficando muito legal, né? Eu consegui registrar da cerimônia de civil até a chegada dele, sem perder um momento, foi muito bacana. Que massa. Então você que quer contratar um atleta fotógrafo,
Especialista está aqui. Pessoal, Vai Ter Café tem um grande apoio da Rede Basca com essa torta basca maravilhosa que eu quero oferecer para o Luiz. À vontade. Nossa. Conhece. Olha, dos produtos que eu já provei da Rede Basca, não tem um que eu falei, esse não é bom. Esse seria o quê? Esse é uma torta basca. Uma torta basca. Torta basca. Além da torta basca, a Rede Basca faz torta Red Velvet, torta de nozes e torta mousse de chocolate. Não. Aliás, a Red Velvet dela, vocês têm que provar. Não percam essa oportunidade. Agora vamos provar. Por favor. Esse. Vamos abrir como um presente. Né? Claro. Não, e o detalhe do capricho, né? Cordãozinho. Logo. O logo. Olha que bacana. Torta basca. Posso ler? Deve? Essa torta de textura sedosa nasceu na cidade de San Sebastián, no País Basco. Ela tem esse bronzeado porque é assada em alta temperatura, o que garante um sabor caramelizado e uma cremosidade especial. Viu? Se lê, já deu água na boca, ó, tô salivando. Temos que comer. Temos que comer. Eu acho que é a melhor parte, né? Agora. Só tem isso? Não tem uma maior? Tem uma maior. Tem uma maior. É que a gente grava só com esse pedaço. Quando acaba a gravação, a gente abre. Muito né? bom. Bom, muito né? bom. Bom, né? Nossa. Peraí. Vamos encerrar o bate-papo por aqui? Vamos. Porque eu quero terminar de comer isso daqui, que tá muito bom, cara. Manda ver. Pessoal, agora momento receita com o Luizão fotógrafo. Se liga aí. O que teremos hoje de bom? Meu Deus! Cara, isso é um doce de leite. Eu tenho uma paixão por doce de leite. E esse cara aqui, ele uma vez me presenteou com doce de leite também. Ele falou: prova esse doce de leite. Muito bom. Foi bom, muito né? Bom. E a gente, o Renatão, gosta muito desses doces de leite mais caramelizado, né, estilo argentino. Café gourmet, existe algum nome esse? Cara, não. Na verdade, a história desse café é o seguinte. Eu queria fazer uma receita lá no restaurante de um café para virar praticamente uma sobremesa, né? E aí eu falei, vou unir duas coisas que eu gosto, que é o doce, três coisas, né? Que eu gosto muito: café, doce de leite e chantilly. E me ocorreu a ideia de fazer, não sei se é criar, mas fazer esse café com o doce de leite, o chantilly e o café. Na verdade, é muito mais uma apresentação do que uma receita em si. Vamos lá. Né? Que a gente faz assim. Olha só, gente. E essa engenharia você que criou esse plastiquinho? Que é uma manga de confeitar, né? Manga de confeitar. Beleza. Agora. Tira o café? Tira o café. Não tinha preparado, só nós estamos aqui, pessoal. Aí, café, doce de leite. E agora, chantilly. Meu Deus!
Eu acho, olha, pessoal, eu E- acho, desculpa te interromper, desculpa, coloca a canela, desculpa. E para finalizar, Canelinha. Um brinde. um brinde. Ah, que Ó, maravilha. e o vai ter café com café. Ó. E o bigodinho, né? Espetacular. Hum. Meu Deus. Meu Deus do céu. Adoro. Tem como ficar ruim? Impossível. Não tem. Mais um pouquinho. Delícia. Pessoal, chegou a hora de experimentar essa delícia da farofa de garrafa do Luiz. Olha lá. Ela pode ser comida pura, misturada com arroz, feijão, Do jeito que quiser. do jeito que quiser. É. Um detalhe legal dessa farofa é que ela é vegetariana. Vegetariana. Sente a crocância? Meu Deus. Não. Nossa Senhora. Não, acabou. Acabou, minha gente. Acabou, ó. Pessoal, gostaria de agradecer muito ao Luiz pela presença, pelo café, pelas histórias, pela farofa. Venha sempre. Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, Renatão. Hoje tivemos a participação especial aqui. Estava chorando. Falou, cara, quero aparecer. Tá aqui, Bruce.